vamos crescer um pouco mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje com o tema: como construir uma vida de fé. Nós vimos domingo que a fé é um estilo de vida. A fé não é algo para você usar de quando em quando. A fé não é algo que às vezes você tem, às vezes você não tem. Ela é um dom, e o dom é irrevogável. É um dom que nós recebemos do Senhor e temos que fazer um bom uso. Então, nós temos que construir uma vida de fé. Construir uma vida de tal forma que os muros das nossas vidas sejam muros de fé. O que é construir? Construir é fazer com que algo seja formado, cresça na sua vida, como a construção de uma casa. Você tem a base, o alicerce, você constrói as paredes, você põe a laje, você faz o telhado, você coloca as janelas, as portas, e você tem uma casa, uma morada. É uma construção, é um muro que você constrói. Nós temos que construir ao nosso redor uma construção, uma vida de fé. Nós temos que ser o povo da fé. O povo cristão se tornou, eu falo isso com muito pesar no meu coração, um povo muito incrédulo. Sabe que hoje a fé está baseada num copo d'água, a fé está baseada numa fitinha, a fé está baseada em algumas coisas que as pessoas estão dando, alguns artifícios, as coisas que o catolicismo introduziu nas pessoas, coisas que a Umbanda, a Mesa Branca, o Candomblé colocou nas pessoas. Isso está adentrando a igreja evangélica. Então hoje você vê cristãos com fitinhas no braço, você vê cristão levando martelinho para casa, dizendo que aquilo é que é a fé, levando uma rosinha ungida para pôr na gaveta, levando um envelopezinho para pôr um dinheirinho, põe ali um dinheirinho e traz para a igreja para mostrar a sua fé, e as pessoas estão manipulando as pessoas. A fé não necessita de nada palpável. A fé, diz Hebreus 11, é a certeza, é a convicção. Quando Jesus diz em sua palavra: o meu justo viverá por fé, não é fé num copo d'água. Eu não preciso de água para ter uma cura, eu não preciso de uma fitinha para Deus lembrar que eu sou dizimista. Não, a fé é uma construção, é uma estrutura de vida de alguém que sabe o que já recebeu de Deus. Você tem o dom da fé. O que você tem que fazer é exercitar este dom de maneira que você tenha uma vida forte, construída com fé. Amém? E é isso que nós vamos entender nesta hora, nesta noite, em nome de Jesus. Em Mateus 9, no versículo de número 29, diz assim: então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. Esse texto bíblico relata os cegos que estavam ali clamando a Jesus, e eles ficavam gritando, e de repente Jesus chega para eles e diz assim: o que vocês querem? Queremos ver. Vocês creem que eu posso curar vocês? Nós cremos. Então torne a ver. O milagre, ele só acontece por intermédio da fé. Pastor, mas eu sempre ouvi que se eu subir um monte, a Bíblia Sagrada não fala que ninguém subiu o monte e foi curado. Não, porque eu sempre achei que se eu vigiliar, a Bíblia Sagrada não diz que ninguém foi curado por vigiliar. A Bíblia Sagrada diz que fé, Deus respalda. Se há fé, Deus honra. Se há fé, há milagre. Se não há fé, não há nada. Se não há fé, não há o sobrenatural de Deus. Pois o sobrenatural de Deus é ativado pela fé. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai amado e eterno, queremos te exaltar, porque o Senhor
é bom. Porque o teu amor é um amor que nos constrange. A tua graça é melhor do que a vida. A tua graça nos basta. E queremos nesta noite, Deus, crescer, avançar em direção a esta vida da fé. Talvez algumas pessoas, Pai, que durante a vida não aprenderam a construir a vida através da fé. Nesta noite, orienta a tua igreja, nos dá a direção para construirmos uma vida através da fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Louvado seja Deus. Obrigado, Mel. Graças a Deus por sua vida. Meus amados irmãos e irmãs, minha família. Muitas pessoas na obra de Deus não aprenderam a construir a vida pautada na fé. Pastor, por que há tanto medo na obra de Deus? Por que há tanta falta de ousadia na obra de Deus? Por que a Bíblia Sagrada narra pessoas que fizeram o sol parar, fizeram o tempo voltar atrás, oraram e choveram, oraram e a chuva parou? Por que há tantos relatos extraordinários na Bíblia Sagrada? E parece que nos dias de hoje os milagres estão sumindo. Porque o povo de Deus desaprendeu, entenda pelo Espírito que eu estou dizendo, a viver por fé. Então, a fé é uma construção. E tem pessoas que não aprenderam a construir a sua vida através da fé. Pastor, como assim uma construção? Porque a fé é um dom que nós recebemos de Deus. Agora, se você recebe este dom e você não aprende a utilizar, não aprende a trabalhar com este dom, não aprende a pôr este dom em prática, este dom não surte efeito. E o grande problema tem sido esse. Porque as pessoas, hoje, quando tem um problema, muitos cristãos correm para a igreja, choram, lamentam, reclamam. Outros tantos, quando tem um problema, somem da igreja, ficam abatidos, questionam a Deus, resmungam, blasfemam contra a fé e ficam às vezes entristecidos. Amados, nós temos um chamado para viver por fé. Nós aprendemos domingo passado que a vida na fé é uma vida de ousadia. Sabe, uma pessoa que tem fé é uma pessoa ousada. É uma pessoa que faz projetos audaciosos. É uma pessoa que faz grandes projetos porque ela confia que Deus pode realizar cada um deles. Porque a pessoa sabe que o poder não está na sua capacidade ou na sua suficiência, mas na capacidade e suficiência do Deus a quem ela serve. Então, nós vamos continuar aprendendo a viver e a construir esta vida de ousadia, confiando nos planos de Deus para nós, para vivermos uma vida segura, para construirmos uma vida segura, de maneira que você não tenha bloqueios na sua mente. Tem que desbloquear. A mente de alguns cristãos sofrem de bloqueio. A vida de alguns cristãos sofrem alguns bloqueios. Olha, eu creio até aqui, eu acredito se as coisas estiverem fáceis, eu acredito se eu ver a luz no fim do túnel, eu acredito, isso é Tomé, isso é uma vida construída sem fé. Tomé andou com Jesus, mas não soube construir uma vida de fé. Tomé disse, eu quero ver, eu quero tocar nas chagas, eu quero pôr o dedo, eu quero ver, aí eu vou acreditar. Tem cristãos que só conseguem acreditar se observar uma luzinha no fim do túnel, se ver uma nuvenzinha no céu. Amado, a fé não depende daquilo que nós estamos vendo. Porque se você viver uma vida pensando, quando Deus me der o sinal, quando eu ver, quando eu enxergar, aí eu vou vibrar. Vibre antes, creia antes, porque fé é crer contra a esperança. Fé é não ter nada palpável, mas enxergar pronto através dos olhos espirituais.
Isso é a vida da fé. Você está compreendendo? Isso é fé. A fé é ousadia. Então, seguir Jesus nos dá segurança. Pastor, quem é que abre as portas que nós jamais imaginaríamos que fossem abertas na vida? A vida da fé. Sabe que seguir Jesus é viver seguro, confiante e sem medo. Eu falei domingo, eu volto a repetir. Medo e fé não se misturam, não combinam. É como água e óleo. Ou você tem medo, ou você tem fé. Agora, quem tem medo fica paralisado, não avança, não cresce, não constrói nada porque tem medo. Eu não vou comprar uma casa financiada porque se eu não conseguir pagar. Eu não vou comprar um carro num financiamento porque se eu não conseguir pagar. Eu não vou entrar numa faculdade porque se eu não conseguir pagar. Ah, eu não vou abrir um comércio e porque se o comércio fechar. Ah, eu não vou comprar uma roupa no cartão porque se eu não conseguir pagar o cartão. Então isso é medo. Não, porque eu sou muito precavido. E eu estou aqui, sabe, há 50 anos eu mando pôr meia sola no sapato. Eu não compro um sapato novo, porque vai se eu compro e aí não consigo pagar. Isso é medo. Isso é viver uma vida sem sentido. É passar pelo privilégio da vida e não ter a sensação, a experiência de ver o sobrenatural de Deus. Todas as vezes que nós ousamos, nós vimos grandes feitos. As maiores vitórias que você teve em sua vida foi quando você se desafiou, foi quando você se lançou por fé, foi que você viu grandes feitos. Sabe que as grandes vitórias da vida de uma pessoa não é quando ela se curva e fica esperando alguma... Não! Olha, alguém só construiu alguma coisa na vida quando se lançou. Quando enfrentou a tudo e a todos pela fé. Quando teve obstáculos e disse, mas eu vou vencer. Venceu. Passou. A luta passou, a crise passou e no fim veio a vitória. Quantas pessoas construíram uma casa e ninguém acreditou que você chegaria lá? Quantas pessoas compraram uma casa, chegaram nesta cidade com uma mão na frente e outra atrás? Pastor, teve dia que para pagar a parcela só Deus sabe. Pastor, teve meses que eu atrasei 2, 3, 10 parcelas. Olha, estava o ponto de ir para leilão, mas Deus abriu uma porta. Deus, mano, isso é ousadia. Porque a luta não pode fazer você recuar. Você tem que enfrentar a guerra, você tem que enfrentar a batalha. Você tem que dizer, se Deus me pôs neste barco, este barco não afunda. Se Deus me pôs neste barco, esse barco vai comigo até o final. Você está compreendendo? Então isso é ousadia que a fé gera no coração de um cristão. Sabe que a Bíblia narra que 2 homens cegos tinham os olhos, mas eram cegos. Isso está em Mateus 9, versículo 27 a 29, que diz assim: partindo Jesus dali, seguiram-no os 2 cegos, clamando, tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou, credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe, sim, Senhor. Então lhe tocou os olhos, dizendo, faça-se-vos conforme a vossa fé. E aqueles homens tornaram a ver. Sabe o que eu estava pensando, meditando nesse texto? Entenda pelo Espírito que eu vou dizer, que eu falo isso com muito respeito. Mas para que servem 2 olhos, se não para enxergar? Aqueles homens pensaram assim, eu tenho 2 olhos. A única coisa que eu preciso é ser tocado por Jesus, para esses olhos voltarem a ver. Eu tenho os olhos. Se eu tenho os olhos servem para ver. Se você tem uma vida, a vida serve para ser vivida, como a Bíblia Sagrada diz, que tem que ser boa, perfeita e agradável. Se eu tenho uma vida que Deus me deu, se eu recebi de Deus esta vida, eu não recebi de Deus para viver uma vida miserável, uma vida desgraçada, porque essa não é a vontade de um pai para com um filho. O nosso Deus não nos deu a vida que nós temos para nós vivermos uma vida de sofrimento. Então,
é fundamental crer no que Jesus pode fazer. Esses homens disseram, Jesus disse, crede que eu posso fazer isso? Eu quero fazer a pergunta que Jesus fez para você, para os cegos, para você nesta noite. Quem aqui tem um sonho? Quem tem um sonho? Eu tenho muitos sonhos, eu sou um sonhador. Você crê que Deus pode fazer isso por você? Você crê? Que seja feito conforme a sua fé. Que você veja o agir de Deus na sua vida. Que você veja a mão de Deus na sua vida. Pastor, qual é a garantia que eu tenho que eu vou entrar num negócio desse e eu vou até o fim? A garantia que quem te dá é Deus. Você não pode recuar. Tem pessoas que não viveram experiências sobrenaturais. Sabe por quê? Porque não tiveram a ousadia de crer. Toda pessoa que teve a ousadia de crer teve experiências sobrenaturais com Deus. Toda pessoa que teve a ousadia de persistir através da fé viu o resultado da sua confiança em Deus. Então, sem agir por fé, a vida é sem graça, sabia? Sem agir por fé, a vida ela é opaca. É uma vida sem sentido. É muito triste quando você vê pessoas que vivem uma vida sem fé, sem agir por fé. Porque uma vida sem fé é uma vida sem sobrenaturais. Não tem experiência. Tem pessoas que não têm experiência para contar. Tem pessoas que nunca viu o mar se abrir, nunca viu o mar do problema se abrir, nunca viu, sabe, nunca andou por sobre as águas, nunca experimentou o gozo, a paz, nunca experimentou nada. Tem gente que a vida, estou dizendo de cristãos, é só sofrimento, é só pancada, não sonha com nada. Amado, eu quero te desafiar nessa noite. Você que quando olha para a sua vida, vê a sua vida estacionada, pastor, eu estou igual o Carlos Alberto de Nóbrega, filho, herdou a mesma praça do pai, no mesmo banco, na mesma praça, as mesmas flores, o mesmo jardim, nada mudou, tudo é igual. Amado, não pode. Isso não é para você. Você tem que olhar para a sua vida hoje com um olhar sincero e dizer, será que eu não estou muito parado na vida? Será que eu só não estou vivendo e esperando a morte chegar? Será que a minha vida se tornou um marasmo? Não pode. Você tem que se desafiar, se reinventar, ousar através da fé. Porque Hebreus 11, versículo 6 diz assim, de fato, sem fé, sem viver por fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E que se torna o quê? Galardoador, presenteador, abençoador dos que os buscam, dos que têm fé. Então, sem fé, é impossível ver o sobrenatural. Sem fé, é impossível ver milagres. Você não vai ver milagres na sua vida se você não crer. Pastor, eu tenho um filho, eu quero dar o melhor para o meu filho. Se você quer dar o melhor para o seu filho, lance-se com fé, creia, ore com fé, creia no que Deus pode fazer. Amado, a oração de um cristão tem poder. Você sabe que a ciência está descobrindo isso agora. A Rede Globo de televisão fez uma matéria. Nós temos a matéria aí? Fez uma matéria. E eles não sabem como distinguir isso agora. E o especialista dizendo, não, porque quando ora, afeta o cérebro, acontece alguma coisa. E o repórter pergunta, mas e quando você ora por outra pessoa? Eu não sei o que acontece, mas vai uma vibração, alguma coisa, e as pessoas melhoram. Tem aí? Põe aí para mim, põe esse vídeo aí. A ciência reconhece o poder de Deus. Você veja, a ciência está descobrindo isso agora. Nós já usamos isso há muitos anos. Então, você vê, a ciência descobriu. Mas quando ora e vai... Isso é o poder sobrenatural da fé. A nossa fé, sabe, age, atua quando nós oramos. Há poder na oração de um cristão. Então, o que nós temos que fazer, pastor? Nós temos que orar. Nós temos que orar pela nossa família. Nós temos que mandar virtudes, mandar palavra. Nós temos que crer. Um pai não pode dizer para um filho, filho, isso para você não vai dar. Dizer, filho,
Nós não temos, mas vamos orar porque Deus vai abrir a porta. Então aprenda a dizer isso, aprenda a confessar isso. Amém? Tem que ser assim. Desenvolva isso na sua família. Sabe o que eu achei interessante? Eu fiquei emocionado ontem. Eu fui buscar o Gabriel na escola. E quando eu cheguei, ele diz assim: eu orei. Eu disse: Gabriel, não estou entendendo, o que você está falando? E eu peguei a maletinha dele, vim arrastando. Aí ele disse assim: sabe que você estava demorando? E eu disse assim: eu vou orar. E Deus vai fazer o meu pai chegar aqui rapidinho. Ele disse: você fez isso, Gabriel? Fiz e você chegou, tá vendo? Tem que orar, papai. Então, isso é o que eu ensino para os meus filhos. Eu não ponho eles na cama sem antes orar com eles. Eu oro com um, oro com o outro. Porque é importância. Quando eles dizem: pai, você pode comprar tal coisa para mim? Eu falo: olha, nesse momento nós não podemos, mas vamos orar. Vamos orar porque Deus vai dar o dinheiro para o papai. Vamos orar porque o recurso vai vir. Estimule a sua família. Construa essa vida de fé. Sabe, construir uma vida de fé é mostrar para a tua família que a oração tem poder. É mostrar para a sua família que às vezes nós não podemos fazer nada, mas a oração pode. Nós temos que construir essa vida de oração, porque esse é o maior legado que nós podemos dar para a nossa família. Amado, você tem que acreditar. Você viu o que o doutor falou? Você viu o que esse médico falou? Quando nós falamos assim, quando o médico diz: olha, tem que orar, olha, é melhor você orar. Ele não está querendo dizer assim: ó, não tem jeito. Está querendo dizer: ora, porque a oração é poderosa. Ora, porque a oração vai nos ajudar. Ora, porque quando vocês oram, as portas se abrem, o catéter não solta, a infecção urinária não vem. Você viu o médico falando isso? Isso é o poder da oração. Ele diz: olha, quando o cérebro tem um efeito, aquela parte de preocupação para, quando nós estamos orando, tudo para, o cérebro para, uma parte do cérebro para prestar atenção no que você está falando, e ele obedece os sinais da tua oração. Isso é o que a ciência está dizendo. Amado, a oração faz parar o cérebro, a oração faz parar o medo, a fé paralisa o medo, a fé destrói o medo, a fé dissolve o medo. Pastor, o irmão nunca teve medo na vida? Eu era um ser humano muito medroso, eu tinha medo de fantasma, de defunto, eu tinha medo de tudo. Eu não dormia com luz apagada. E, meus amados, eu até os 13, 14 anos eu dormia com a minha mãe. E minha mãe dizia: você é muito grande. Oi, você, pelo amor de Deus, esse monte de osso, eu era magricela, em cima de mim, pelo amor de Deus, vai para a tua cama. E eu tinha medo. Pastor, o que dissolveu tudo isso? Como que isso aconteceu? Quando eu construí uma vida de fé. E eu entendi. A Bíblia diz que quem morreu, o corpo volta ao pó, o espírito torna a Deus. Há um abismo, não pode, não volta. Os mortos não falam conosco. Não, mas porque passou agora a reportagem que o morto, até o cachorrinho agora tem psicografia. Mentira. Não, porque o morto, porque vai... Mentira. Aquilo é o diabo. Não tem mais ligação. Morreu, não tem mais ligação. Se tivesse ligação, amado, tem uns amigos bons que morreram, eu ia dizer: me passa o número do loto aí, que eu preciso dar uma melhorada aí em algumas coisas. Não dá, não tem. Você está entendendo? Agora, a fé é que produz isso. A fé anula o medo. A fé dissipa o medo. A fé dissolve e destrói o medo. A fé te faz visualizar o teu futuro no teu presente. A fé é sabe aquilo que... Quem aqui já fez um projeto em 3D ou um projeto para casa? Foi comprar um guarda-roupa? Quem já teve essa experiência? Você vai comprar um guarda-roupa, aí você vai na coisa, e aí o especialista pega no computador e ele faz o guarda-roupa. Já viu? Que ele monta o guarda-roupa em 3D. Tem até arquiteto que faz o projeto da casa. Você vai lá e ele diz: olha, vai ficar assim, ele põe uma portinha aqui, ele põe uma portinha ali. Você vê o teu armário de cozinha, o teu guarda-roupa, na foto, tudo coloridinho, antes dele ser feito. É isso que a fé faz conosco. A fé
faz você enxergar tudo antes de acontecer. A fé materializa o projeto que você idealizou com Deus através da fé. Esse é o poder da nossa fé. Nós temos que usar. Se você tem esse dom, o dom tem que ser usado. Pastor, qual é a definição exata de fé? Porque as pessoas dizem assim, que a fé tem igreja que diz que se o pastor orar no copo d'água, e aí a pessoa beber, aquela água é a água benta, é a água ungida. Mentira. Porque Deus não vai atuar em copo d'água. A fé materializa, a fé traz a existência. Então, pastor, define a fé. A fé é quando a pessoa põe uma fitinha e aí ela amarra no braço aquilo. Isso não é fé. Isso é macumba, isso é qualquer coisa. Isso não é fé. Pastor, quando a pessoa, sabe, ela quer mostrar a fé dela, então ela vai subir no monte e... Não, isso é sacrifício. Isso não tem nada a ver. Deus não quer sacrifício. Ele não quer sacrifício, ele quer conhecimento, ele quer fé. As pessoas estão... Sacrifício já fez Jesus na cruz por mim e por você. Eu não tenho que me sacrificar. Ele já se sacrificou. Ele já carregou a cruz no meu e no seu lugar. Ele já foi crucificado no meu e no seu lugar. Pastor, então, por que as pessoas dizem que se pegar um envelope e pôr R$500 e trazer no culto e dar na mão do pastor, o familiar que está doente vai ficar curado? Isso é fé? Não, isso chama-se roubar as pessoas. Isso não é fé. Não é pondo R$500 no envelope que o teu familiar... E o casamento vai ser restaurado. Não, não vai ser restaurado. Não vai. Porque isso não é fé. Isso é barganha, é troca. E a pessoa diz, bom, se eu tenho 500, eu dou 500 e eu recebo o milagre. E o que não tem 500? Bom, tu não recebe, cara. Tu não tem 500, tu não merece. Então, isso é usurpar. Isso é fazer mal às pessoas. Isso é chacotear da obra de Deus. Isso é abusar da fé das pessoas. Pastor, defina a fé. Qual o maior exemplo de fé, de definição de fé? Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé A fé não é copo d'água, a fé não é barganha, a fé é a certeza. Não sou eu que estou inventando. A Bíblia diz, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção, eu tenho uma convicção de fato, não vejo, mas eu creio, isso é a fé. A fé é crer em Deus, crer que Deus pode fazer com que aquilo que é impossível se torne possível, independente da água, da fita, do copo, do café, do chocolate, do dinheiro, de qualquer coisa. É crer que se eu disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, sem duvidar no meu coração, assim vai ser. Se eu disser a um problema, eu não te recebo mais na minha vida, eu não vou ser mais humilhado, eu não vou mais viver esta vida medíocre, essa vida de sofrimento, eu não aceito desemprego, eu não aceito essa escassez, Deus vai me abrir uma porta, eu creio, essa porta vai se abrir, isso é fé, isso é fé, isso é fé. É em nome de Jesus. A fé está no nome de Jesus. O nome que está acima de todo nome. Então aonde eu deposito a minha fé, pastor? Pastor, porque tem pessoas que depositam a fé em Aparecida. Tem pessoas que depositam a fé em São Judas, com todo respeito. Eles não podem fazer nada. A fé genuína, ela se manifesta na pessoa de Jesus. Jesus é o nome que está acima de todo nome. Ele disse, quando orardes em meu nome, pedireis o que quiseres e vos será concedido. Ele deixou claro, em meu nome. Você não vai orar em nome de ninguém, você não vai buscar em nome, é em meu nome. O nome que está acima de todo nome. Então eu não tenho que pensar que se eu pedir para fulano, ciclano, um ídolo, uma imagem, não, é em Jesus. Todo o poder pertence a Ele. Ora, a fé é o quê? Certeza. Que certeza, pastor? Certeza que tudo aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém? A fé, ela não tem lógica. Sabia que a fé não tem lógica? A fé é obedecer, mesmo quando nós não compreendemos. Tem hora que a gente não compreende, mas você tem que ter fé, tem que acreditar. Tem hora que você não consegue entender.
não faz sentido aos olhos humanos. Tem coisa que não faz sentido, mas você tem que crer, por mais irracional que pareça. Hebreus 11:7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, olha aí, não viu, e sendo temente a Deus, Deus mandou, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou Deus o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Deus disse: Noé, constrói uma arca, porque o mundo vai acabar em dilúvio, eu vou fazer isso, vai acontecer isso, constrói. Deus deu um projeto para Noé, do tamanho do estádio do Maracanã, as dimensões da arca de Noé, tamanho do estádio do Maracanã, exatamente o mesmo tamanho. Aí você diz, isso tem lógica isso? Não tem, mas ele creu. E Deus fez o quê? Honrou. Sabe que tem coisas que Deus nos pede que não tem lógica. Algumas pessoas dizem assim: pastor, sabe esse negócio de dízimo? Esse negócio de dízimo não tem lógica. Quer dizer, vou dar dinheiro para a igreja. Não tem lógica. Se você for ver bem, não tem lógica. Não tem lógica. Mas Deus diz: planta que você colhe. Por mais ilógico que seja aos olhos humanos, porque, pastor, na agricultura eu planto, eu colho. Se eu plantar cebola, eu colho cebola. Se eu plantar banana, eu colho banana. Se eu plantar tomate, eu colho tomate. Se eu plantar mamão, eu colho mamão. Mas qual é a lógica de eu semear dinheiro na igreja? É para que a igreja permaneça com as portas abertas. Por mais ilógico que pareça, Deus retribui. Existem coisas que nós fazemos porque nós cremos, porque nós acreditamos, que não tem lógica. Às vezes parece que não tem lógica. A gente daqui tem uma pessoa internada no hospital, alguém que vai operar, seu Francisco, tio do Rivan, que vai operar, e nós aqui na hora do ofertório oramos: Senhor, mandamos uma palavra, porque ele vai operar, prepara os médicos. Isso vai acontecer, nós estamos aqui, isso não tem lógica. Até a ciência está dizendo, tem lógica. Até a ciência está dizendo, acontece alguma coisa, nós não sabemos o que é, mas foi feita uma pesquisa. Quem não recebia a oração, e o outro dizendo, reza, reza, e o doutor dizendo, oração, oração. Quem não recebe a oração, está tudo errado. Mas aqueles que recebem, ainda que morram, mas a gente percebe que acontece alguma coisa diferente, as coisas dão mais certo, o carro do médico não atrasa, o pneu do médico não fura, ele chega para a cirurgia, não falta equipamento, o catéter não solta. Acontece alguma coisa. Sabe por quê? Porque o seu poder sobrenatural não tem lógica. Não tem lógica. Mas a fé não precisa de lógica. A fé precisa de pessoas que creem e confiem no poder sobrenatural de Deus. Hebreus 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde. Tem lógica? Deus fala: Abraão, larga a tua terra, a tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Não existe um povo que vai passar a existir através de você. Eu quero ter uma raça minha chamada judeus, e essa raça não existe, mas através de você vai ter um filho, e esse filho vai ser pai de muitas nações. Através desse filho eu vou começar um povo chamado judeu, e sabe, vai ser não existia judeu, mas Deus contou o projeto para Abraão, e Abraão disse: eu creio. Para onde eu vou? Vai. Mas eu não sei. Ele não perguntou se tinha vale transporte, ele não perguntou se tinha ticket de refeição, ele não perguntou quanto ele ia ganhar por mês, ele não perguntou nada, ele disse: é para ir, vou. Não tem coisas que Deus nos pede que não tem lógica. Tem coisas que acontecem nas nossas... Amados, há uns anos atrás, eu tinha loja, eu perdi naquela época tudo, e o meu primo disse: onde eu trabalho, está precisando lá para poder trabalhar na produção, topa? Eu falei: se eu topo, cara, eu estou quebrado, eu estou trabalhando de chapa na rua, eu estou trabalhando na feira, se eu topo, estou dentro. E eu fui para ganhar R$5 o dia. Mas não fazia sentido. Eu tive 2 lojas. Não fazia sentido.
Era um contrassenso as roupas que eu ia trabalhar, porque eu não tinha outras roupas. Chegava para trabalhar e todo mundo olhava assim, mas esse cara é doido. E carrega a caixa, eu carregava a caixa. Olha, tem que fazer serviço no banco de boy, eu ia, eu era office boy, carregava. Não fazia sentido aos olhos de ninguém. Alguns anos depois, eu me tornei gerente geral dessa empresa. E todos os lugares do Brasil que tinha que ir, a empresa me mandava e pagava. Tinha que ir para o exterior, para os Estados Unidos. A empresa pagava, vai para os Estados Unidos. Está aqui, vai para lá. Mas eu comecei ganhando 5, não fazia sentido aquele emprego para mim. Não fazia sentido aquela porta. Aquela porta era uma ofensa. Mas tem coisas que a gente não entende. Sabe que Deus falar isso para Abraão é uma ofensa? Abraão tinha tudo, tinha parentela, tinha tudo. E Deus diz, eu tenho um projeto para você, Abraão. E ele creu. Tem coisas que você pode até não entender, amado. Mas creia nos planos de Deus para a sua vida. Creia que uma pequena porta pode se tornar algo extraordinário na sua vida. Creia, amado. Que às vezes tem lugares que às vezes Deus nos permite estar que não faz sentido. Mas quando nós estamos ali, confiando em Deus, acreditando, Deus faz com que coisas extraordinárias aconteçam. Eu quero encerrar a mensagem dessa noite dizendo, construa uma vida de fé. Sabe, todos os dias é por fé. Eu creio, eu confio, Deus vai fazer, não me importa, não faz sentido. Pastor, eu estou aqui dizendo, é por fé, mas a conta de luz está lá, a segunda vencida. Está lá o carro atrasado. Está lá o banco me cobrando o cartão de crédito, pagando o mínimo do mínimo. Sabe? Eu estou aqui dizendo por fé, mas não faz sentido. Às vezes parece que não faz sentido. Às vezes parece que está tudo esburacado do lado, mas está tudo. Se mantém firme, amado. Pode até não fazer sentido, mas a tua fé vai mudar este quadro. A tua fé vai trazer a visão de volta. A tua fé vai fazer o milagre acontecer. O dom da fé que está em você vai produzir milagres extraordinários na sua vida. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Aleluia. Vai acontecer, diga vai acontecer. Diga, não é pela lógica. Fala aí para o teu irmão, fala, meu irmão, não é por lógica, é por fé. Não é por lógica, é por fé. É por fé. Mas se eu tivesse o mínimo, mas você não precisa ter nada. É por fé. Mas é que se eu tivesse, amado, é por fé. Pastor, porque se é por fé, amado. Você pode não ter nada, é por fé. Pastor, porque o meu sonho é ter uma casa. Se eu tivesse um terreninho, amado, se nada. Deus para te dar casa, amado. Você não precisa ter um terreno, não. O terreno já existe. Deus vai te dar. Deus vai fazer. Estou dizendo, esse é o meu testemunho. Eu ficava até as 3 horas da manhã procurando um terreninho para comprar. Eu dizia, Senhor, olha, eu via terreno em tudo quanto era bairro de Itanhaém, tudo quanto era bairro. Não estava fazendo acepção de bairro nenhum, não. Falei, onde eu tiver, porque pelo menos eu tenho um terreninho, ele vai valorizar, um dia eu vou fazer minha casinha. E eu atrás de um terreno. Deus me deu uma casa pronta, já no terreno, tudo bonitinho. Quem foi que fez? Foi Deus. Às vezes você quer alguma coisa para começar. Deus diz, você não precisa de nada para começar, eu tenho tudo. Você só precisa crer. Crer. Porque eu vou agir, eu vou fazer, eu vou pôr alguém no teu caminho, eu vou pôr alguém para te abençoar, eu vou pôr a oportunidade à tua frente, a porta vai se abrir, Deus encaixa tudo perfeito. Deus traz cada peça do quebra-cabeça que parece não fazer sentido no primeiro momento. Você pega um quebra-cabeça, parece que não faz sentido, essa peça não se encaixa em lugar algum, mas no final tem um encaixe no lugarzinho certo, sabe, para arrematar tudo, encaixar tudo. Deus está fazendo. Amém? Curve a sua cabeça, nós vamos falar com o nosso Deus. Pai amado e eterno, estamos aqui para construir uma vida através da fé. Temos que ter
uma vida vivida dia a dia através da fé. Cada situação, cada sonho, cada projeto, cada obstáculo, tudo isso tem que ser enfrentado com a nossa fé. A fé é a chave certa que abre todas as portas, Senhor. Nós estamos aqui aprendendo, Jesus, a usar esta chave que o Senhor nos deu. Muitas pessoas, Pai, durante anos vêm tentando abrir a porta com a chave errada. Muitas pessoas durante muito tempo têm tentado abrir a fechadura, têm tentado abrir a porta com a chave errada. Através de obras, de sacrifícios, alguns através do choro, querendo que o Senhor tenha pena deles. Mas a tua palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A tua palavra diz que tudo é possível ao que crê. A fé é a chave. Senhor, o Senhor nos deu esta chave. Queremos usar esta chave preciosa e poderosa que o Senhor nos deu, pois temos através da fé a chave certa para cada porta que pretendemos abrir. Assim, Deus, sairemos daqui hoje de punho desta chave, através da nossa confissão. Veremos o mar se abrir, veremos sentenças contrárias caírem